Você, quando hipnotiza mesmo uma abdução, a pessoa pode revivenciar o que aconteceu, ou pode só ver o que aconteceu e sentir, mas não revivenciar. Ela vê como numa tela, ela sente no corpo, mas ela não está revivendo. Tá? Agora, o sujeito que tem essa capacidade de revivenciar é perigosíssimo, porque se ele estiver revivenciando uma casa pegando fogo, ele vai literalmente pegar fogo. Tá? Então, a pessoa que está fazendo a hipnose tem que conhecer muito bem a hipnose, não é só relaxar a pessoa e mandar a pessoa ver alguma coisa. Tem que saber como lida com aquilo, saber como tira os sintomas que ficaram, tá? Como traz a pessoa realmente de volta para o dia de hoje, sem sequelas. Tá? E no caso de uma abdução, como é uma situação traumática, tem que ser alguém que entenda de trauma, tá? Que possa saber minimizar os efeitos do trauma na pessoa, principalmente a parte emocional. Não apagar as memórias, mas pelo menos aliviar toda essa parte emocional. Tá? A análise, gente, dos conteúdos que vêm dessas memórias, tá? É muito importante. Se a pessoa é um psicólogo ou é um psiquiatra, tá? Porque senão, principalmente quando vierem memórias ligadas à sexualidade, pode tomar aquilo como verdade, quando não pode não ser verdade, ser só projeções. Tá? De modo que isso tudo requer muito vigor, muita calma, não pode ser feito de qualquer maneira. Seguinte, o fenômeno é evasivo, é sutil, tá? Então é muito difícil de se tentar entendê-lo completamente, tá? E é muito difícil de tentar, a nível de ciência, mensurar alguma coisa, tá? A única coisa que eu posso mensurar é o que está no meu físico, ou no campo físico. Eu não posso fazer isso com a outra parte do fenômeno, tá? O seguinte, isso está inclusive no meu livro. Quando eu comecei a estudar tudo isso, estudar a abdução, eu criei esse modelinho, que o fenômeno teria 3 partes, tá? Hoje em dia modificaria alguma coisa, mas muito pouco, praticamente. Ele provoca um impacto na consciência, ele provoca um êxtase, tá? Inclusive, na palestra da doutora Cecília da Amazônia, ela descreveu o êxtase, quando ela falou do orgasmo cósmico. Tá? Aquele orgasmo cósmico que ela estava falando é este êxtase, é o êxtase. Tá? O fenômeno provoca esse êxtase, se ele foi real. Tá? Eu sei muito bem se a pessoa passou ou não pelo fenômeno, na realidade, se eu vejo ela pouco tempo depois, porque o êxtase deixa a marca. Tá? E o êxtase tem uma outra cor, uma outra característica. A pessoa muda depois dele. Se a pessoa não mudar de vida, não mudar de valores, tá? Não viveu aquilo. Ela fantasiou, ela imaginou, mas não foi real. Porque tanto o êxtase dele faz essa função de modificação. Tá? Isso tudo vai provocar muito medo, muito pânico, e vai provocar essa síndrome, né, posterior que vem desse trauma. Eu acho que anteriormente, quer dizer, quando eu começo a pesquisa, isso é bem no início, isso era muito mais real. Hoje em dia, com toda a mídia, com todo o que tem de livro, com toda a aceitação da sociedade, tudo isso e todas as alternativas que já existem para ajudar, tá? Isso é muito mais suavizado, tá? Do que era quando nós começamos. E vai provocar uma desestruturação na personalidade. O que quer dizer isso? Até no filme do Spielberg mostra isso. O fenômeno, ou a energia do fenômeno, tá? Vai sair, vai provocar esta limpeza, vai te desestruturar internamente para que você lide com tudo que você tem dessa vida, de outras vidas, de outros lugares, de infância, de onde seja. Você vai ter que encarar tudo isso, tá? Seguinte. Ele vai provocar efeitos energéticos na pessoa e em volta dela, tá? Tanto que nos meus primeiros 24 sujeitos que eu vou analisar,
eu analisei sujeitos que faziam interferências eletrônicas, tá? Porque quase todos eles faziam interferência. Eu não tenho mais nem gravador, porque os gravadores queimavam toda, a fita andava para frente, andava para trás. Hoje elas falaram dos relógios, tá? Minha secretária está aqui de testemunho. Os relógios da minha casa andavam cada um para um lado, para frente, para trás, as luzes cantavam, enquanto eu fazia essa pesquisa. Lá em casa parecia que tinha uma orquestra das lâmpadas, porque cantava tudo, diminuía, aumentava, e os relógios todos andavam para todos os lados, tá? Foi um tempo de muito pânico de todos nós, tá? E aí eu vou tentar entender o que era aquilo, porque ao mesmo tempo eu tinha uma pessoa totalmente desestruturada na minha frente, mas se ela se concentrava, fazia uma luz enorme em volta. Como é que uma pessoa tão desestruturada podia estar iluminada? Isso dava um nó na cabeça da gente. Inclusive a Suzy, que eu vou mostrar, ela até com capacete na hora da pesquisa, tá? Ela não só queimava as lâmpadas, fechava as portas, como ela nos fazia sentir mal, tá? Dava taquicardia, tá? Os olhos lacrimejavam e a gente começava a ficar ansioso quando estava do lado dela, tá? Até que um belo dia eu dei uma de maluca. Eu virei para a gente fazer essas reuniões e fazer as pesquisas e eu falei para os extraterrestres, olha, se vocês querem que a gente pesquise, se afastem, porque assim não está dando. Fique um pouco mais distante para a gente poder começar a entender, tá? Depois de muito tempo, a gente vai perceber que era uma qualidade de frequência de energia, que isso vai sair depois no teste, que a gente não compreendia, tá? E não por não entendê-la, parecia negativa, tá? E não era negativa porque era cheia de luz, aquilo não podia ser negativo. E aí eu vou estudar, vou para congressos de Kundalini, vou tentar entender as únicas coisas que eu tinha perto de mim, sabe? Não havia nada na ciência, não havia nada em lugar nenhum que pudesse me explicar minimamente o que era aquilo. Eu botei médio de Umbanda, eu botei gente em Rosa Cruz, eu botei psicólogo, botei todo mundo para olhar para os meus abduzidos e me dizer o que eles viam, porque eu não sabia o que era aquilo, tá? Para tentar entender o que acontecia com aquela gente, tá? E nem assim ninguém, cada um fazia uma leitura num livro e não se chegava a uma conclusão de nada, né? É quando eu vou estudar Kundalini também, vou estudar os efeitos da Kundalini no corpo humano e todo esse trabalho que vai fazendo nos chakras, para poder ver se eu entendia. Porque uma coisa era a pessoa no Oriente fazer um treinamento, com meditação, bonitinho, por anos a fio, para a energia ir subindo. Outra coisa era alguém que já chegava lá em casa com a energia aqui e tudo desestruturado, por aquilo que também não sabia o que era, tá? E ainda tendo que lidar com o inchaço do ego, tá? Porque essa energia incha a personalidade. E aí você tem que lidar com isso. E além disso, atrai todo mundo, né? Aquilo, as pessoas ficam logo atraídas. Igual a mariposa atrás da luz, né? E elas podem ter compulsões estranhas. Seguinte. E finalmente, quando já o processo se adianta, vão passar por essa purgação, tudo na vida se acelera, tá? Como se tivesse que reorganizar tudo. E vão começar, então, a passar pela morte do ego. Inclusive, Bahia escreveu um livro, que são Os Mensageiros da Decepção, em que eu acho que é o momento que esses abduzidos, primeiro, estavam todos passando por essa morte do ego. Estava todo mundo desesperado, ninguém sabia o que era aquilo e querendo morrer. Tá? Para finalmente vai expandir a consciência, que aí nós vamos chegar mais adiante no congresso do MIT, e que no outro congresso que vai chegar à conclusão dessa consciência expandida.